Você tem algum familiar que ainda não se converteu ao Evangelho? Se você tem, essa palavra é para você. Uma inspiração que Deus me deu aqui e eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma oração que deve ser feita por familiares que ainda não se converteram ou que estão desviados do Evangelho. Está escrito assim lá em Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Se Deus pode inclinar o coração do rei, se você tem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus pais, irmãos, amigos que ainda não são convertidos, faça essa oração. Deus, inclina o coração desse familiar ao Senhor, ao Evangelho. A igreja prega, o Espírito Santo convence e Jesus Cristo salva. Mas talvez você ainda não atentou para essa oração, para esse propósito. O meu sogro, ele ficou desviado por 20 anos. A minha mãe, eu precisei orar por ela por mais de 13 anos. Por que eu estou falando tanto do meu sogro quanto da minha mãe? Porque essas pessoas ficaram muito tempo longe do Evangelho. E se eu tivesse esse entendimento, eu teria orado com base nessa palavra. Eu teria perseverado sobre essa palavra. Eu teria insistido mais. Eu teria falado com Deus, Senhor, inclina o coração da minha mãe para o Evangelho. Você deve fazer essa oração que é bem simples. Porque se o coração do rei está na mão do Senhor e ele pode inclinar para onde ele quiser, então vamos orar para que Deus possa atrair o coração do nosso familiar para o Evangelho. A salvação não é algo que pode esperar. Nós precisamos intensificar a nossa oração. E agora Deus nos deu esse entendimento, que podemos orar com base nesse versículo. Senhor, se está escrito na tua palavra que o Senhor pode inclinar o coração do rei para onde o Senhor quiser, meu Deus, inclina o coração do meu pai, e você vai falar o nome do seu pai, da minha mãe, você vai falar o nome da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus tios, não sei, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu chefe, dos seus funcionários. Coloque-os diante de Deus em oração e seja específico, ore sobre essa palavra. Como Deus inclinou o meu coração, ele pode inclinar o coração do nosso familiar. Ele inclinou o coração do meu sogro, que estava irredutível. Ele não queria voltar para o Evangelho. Ele passou por uma decepção, mas Deus inclinou o coração dele. Ele inclinou o coração da minha mãe. Infelizmente, eu não entendi isso antes, porque eu acredito que se eu tivesse orado com esse entendimento, a minha mãe teria se convertido mais rápido. Deus teria feito uma obra mais rápido. Então agora Deus está dando esse insight para você e para mim. Se ainda existem familiares que precisam se converter, a partir de agora nós vamos orar com base nessa palavra. Nós vamos orar, Senhor, inclina o coração do fulano, inclina o coração do cicrano, inclina, meu Deus, o coração do beltrano. E assim vamos colocar todos eles diante de Deus e eu acredito que haverá uma obra de salvação muito em breve, rapidamente, na sua casa e na minha casa. E se você crê, tome posse dessa palavra e passe, a partir de hoje, a fazer essa oração específica. Senhor, inclina o coração do meu familiar. Amém? Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.